Juliana Lopes e a Luísa Martins vão se juntar a mim, porque a gente tem a honra de receber no Agora CNN, agora à tarde, o ministro de Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha. Ministro, muito obrigado por estar presente aqui na CNN Brasil. E vamos falar sobre o assunto do dia, como o senhor viu a prisão do general da reserva Walter Braga Neto e também os novos indícios de que ele tentaria interferir e até tentou interferir na delação premiada de Mauro Cid. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todas que nos acompanham. É lógico que a gente é ciente da gravidade de todas as revelações que estão sendo feitas pela Polícia Federal, o papel do Judiciário, e a principal missão nossa é garantir todo o apoio institucional a essas ações para que as instituições do nosso país funcionem de forma íntegra, seguindo todo o rito do Estado Democrático de Direito, garantindo o direito à defesa, mas que seja muito firme no processo de apuração, de investigação e de punição daqueles que tenham provas de crimes que foram praticados no Estado Democrático de Direito, planejamento de assassinato de presidente eleito, de vice-presidente eleito, planejamento de assassinato de um ministro da Suprema Corte. Então, eu diria que mais um passo está sendo dado no processo de investigação, apuração, seguindo, inclusive, todo o processo do Estado Democrático de Direito, sem criar cenas de espetáculo, de forma correta, mais firme, que não se permita, de forma alguma, aqueles que cometeram crimes contra a vida, crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentaram impedir a posse de um presidente eleito, chegaram a trabalhar com essa possibilidade de explosão de caminhão-bomba dentro do aeroporto de Brasília, planejamento de assassinar um presidente eleito, um vice-presidente eleito, todos aqueles, as provas, as evidências sejam devidamente punidos. Ministro, o senhor considera que a prisão de Walter Braga Neto e os novos indícios de que ele teria ligado para Mauro Lorena Cid, tentando obter trechos da delação premiada, que teria entregue uma sacola de vinho com dinheiro para os Kids Pretos, isso piora a situação de Jair Bolsonaro, política no caso? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai trazendo mais evidências de que aquilo que se debatia politicamente, sobretudo no dia 8 de janeiro, daquilo que a CPMI, criada pelo Congresso Nacional, detalhou, de que existia uma verdadeira organização criminosa contra a democracia a partir do Palácio do Planalto no governo anterior e que se utilizava de todos os instrumentos do aparato do país, do aparato institucional do país, para fazer um atentado contra a democracia e planejar atentados contra a vida das pessoas. Então, não tenho dúvida nenhuma que sempre disse que o ex-presidente era o mentor espiritual e intelectual de todo esse clima de ódio sendo criado ao longo de 4 anos, e cada vez mais as evidências estão trazendo, chegando cada vez mais perto do ex-presidente da República. Mais do que uma possível participação nesses crimes, não tenho dúvida nenhuma de que o movimento liderado pelo ex-presidente da República, da cultura do ódio, contra as instituições democráticas, a cultura de estimular ataques à Suprema Corte, a cultura de dizer que toda operação véspera das eleições, de tentar se perpetuar o poder, foram criando essa cultura ao longo de 4 anos que levou pessoas, inclusive, a cometer crimes, levou pessoas a perder sua própria vida, crime cometido contra a Suprema Corte, levou pessoas a participar de atividades criminosas da democracia, contaminou individualmente várias instituições brasileiras. Então, ele tem uma responsabilidade política e histórica de um verdadeiro mentor intelectual, espiritual, dessa cultura do ódio ao longo de 4 anos que levou pessoas a cometer crimes. Ministro, eu vou chamar a Juliana Lopes para fazer uma pergunta. Ministro, muito boa tarde, obrigada pela participação por aqui. O senhor fala sobre Jair Bolsonaro ser um mentor espiritual, um mentor intelectual de um plano golpista.
as investigações apontam articulado ao longo de toda a gestão do ex-presidente. Mas ainda há no entorno bolsonarista, Congresso Nacional, na própria defesa, o entendimento de que não tem ali um fato que implique diretamente Bolsonaro, uma conversa, uma mensagem dele realmente dando espaço, abrindo espaço para um plano de golpe. O senhor acredita que é preciso que essa mensagem apareça ou a investigação já aponta ali de maneira muito considerável o ex-presidente como esse mentor? Só para deixar claro, Juliana, não tenho dúvida nenhuma que o ex-presidente é o mentor espiritual, intelectual de um movimento, de uma cultura de ódio, de ataque às instituições, de ataque à democracia, de desprezo à vida, que levou um conjunto de pessoas a cometer uma série de crimes. Alguns já foram revelados, outros estão sendo revelados cada vez mais. Novas evidências, ou novas informações que venham associar ainda mais a presidente da República, e é o papel do trabalho da Polícia Federal, do Judiciário. O único papel nosso, enquanto governo, é garantir, apoiar institucionalmente que as instituições tenham autonomia total para funcionar dentro daquilo que está estabelecido no Estado Democrático de Direito. Inclusive, nesta semana, no Conselhão, que eu coordeno, o Conselho de Desenvolvimento e Economia Social Sustentável, uma Câmara específica lá que discute a defesa da democracia das instituições, várias personalidades jurídicas apresentaram no Conselhão um manifesto, inclusive fizeram questão de entregar ao judiciário que estava lá presente, reafirmando o papel do judiciário de poder exercer a sua atividade, que tem a competência constitucional para isso, respeitando o Estado Democrático de Direito, sem transformar essas ações em qualquer tipo de espetáculo, tendo como único objetivo apurar, investigar e, surgindo evidências, punir todos os responsáveis em relação a isso. Esses conselheiros apresentaram isso, judiciário reafirmando o papel de respeitar o Estado Democrático de Direito. Então, nosso papel, enquanto governo, é sempre trabalhar para que as instituições possam funcionar dentro daquilo que está estabelecido pelo Estado Democrático de Direito. Então, não é impulsionar, apoiar qualquer atitude, seja contra quem for, mas apoiar institucionalmente o papel, o exercício dessas instituições dentro do Estado Democrático de Direito, porque se elas funcionarem, as evidências vão surgindo e aquelas pessoas que se envolveram diretamente nos crimes cometidos sejam punidos da forma mais firme possível. Luísa Martins. Oi, ministro, boa tarde, obrigada pela entrevista. Ministro, a gente teve a informação agora de que a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados vai requerer ao Ministério da Defesa a extinção do batalhão dos Kids Pretos. Eu queria saber se o senhor entende essa possibilidade como viável e, aproveitando o gancho da pergunta, que o senhor falasse um pouco sobre a evolução da relação do presidente Lula com os militares desde o início do governo. Primeiro que independente desta tipo de organização, o fundamental é que a gente não estabeleça uma relação direta entre o envolvimento individual de pessoas que foram contaminadas por essa cultura do ódio, por essa cultura antidemocrática ao longo de 4 anos, e contaminou, inclusive, todas as instituições, gente no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, na imprensa, em atores econômicos, a gente não confundir o envolvimento individual de pessoas com a organização como um todo. Se é verdade que tiveram militares envolvidos diretamente no planejamento, na execução desses atos criminosos, crimes contra a vida, crimes contra a democracia, é verdade também que tiveram militares, inclusive em posição hierárquica importante, que não apoiaram isso, eles evitaram que esses atos criminosos pudessem ir à frente. Então, acho que não deveria confundir, misturar a contaminação individual de pessoas que cometeram crimes e por isso precisam ser punidas com a instituição como um todo. Infelizmente, ao longo dos 4 anos desse movimento do ódio, que era liderado pelo ex-presidente da República, várias instituições foram contaminadas. Falei aqui, ordens profissionais contaminadas,
Você não pode confundir a atitude individual de lideranças dessas instituições com a instituição como um todo. Se é verdade que tiveram militares diretamente envolvidos nesses crimes, também é verdade que militares que ocupavam um papel hierárquico muito importante evitaram que esses crimes pudessem ter consequência e, com isso, pudesse ter atacado a vida e a democracia no nosso país. Ministro, o PL da anistia está em banho-maria, em comissão especial. O senhor avalia pedir o arquivamento total? Acha que há margem para uma negociação com o futuro presidente da Câmara dos Deputados, caso seja o Hugo Mota, de arquivamento desse PL? Já teve esse pedido de arquivamento pelos próprios parlamentares, entrega de documento envolvendo vice-líderes de todos os partidos, solicitando o arquivamento. Eu diria que cada vez mais que surgem evidências tão claras da gravidade dos crimes que foram cometidos e aqueles que estavam planejados, em todo o processo da transição eleitoral, pós as eleições e após o novo presidente, são tão graves, à medida que vão surgindo a gravidade, eu acho que vai perdendo muita força aqueles que faziam defesa sobre querer esquecer ou anistiar esses crimes. Nessa semana mesmo, no Conselhão, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, esses juristas apresentaram, até falaram sobre a anistia como um ato que não pode ser visto como um ato para permitir que pessoas que planejaram executar os crimes não sejam devidamente punidas e condenadas pelos crimes que cometeram. Então, eu acho que vai perdendo força, evidências todas nós perdem força desse movimento. Nós, enquanto governo, vamos sempre continuar no diálogo com o Congresso Nacional em buscar que a pauta principal de aprovação seja a pauta econômica e social, a pauta que fazendo com que o Brasil esteja crescendo a mais de 3% ao ano, a pauta que retomou a ampliação de investimentos públicos e privados no país, a pauta que tem ajudado a redução do desemprego no nosso país e os desafios que nós temos com essa pauta de consolidar as contas públicas, permitir que esse crescimento seja sustentável. Então, nós sempre vamos buscar no diálogo respeitoso do Congresso Nacional, discutir que essa seja a pauta prioritária e não outra. Juliana Lopes. Também estou tossindo aqui, ministro. Estamos juntos na tosse. Mas vamos lá. Pensando no Congresso Nacional, desde o 8 de janeiro, se discute uma despolitização dos militares, né? Tem ali uma PEC andando a passos lentos, a PEC dos militares. Tem um evento agora que é muito simbólico, né? A prisão de um general de 4 estrelas durante o governo petista, o que nunca aconteceu na história do país. Há a possibilidade dessa PEC andar em 2025? Quais são as articulações e as conversas nesse sentido? Olha, eu queria lembrar, inclusive, que essa proposta de PEC foi dialogada com o ministro da Defesa, comandantes das 3 forças militares, Marinha, Aeronáutica e Exército, um diálogo com os senadores. Ela foi apresentada aos senadores, mas no diálogo que existia entre esses comandantes militares e o próprio ministro da Defesa, no sentido de fazer isso que ele está comentando, quer dizer, você estabelecer claramente que os militares têm um papel muito importante que está estabelecido na Constituição brasileira, defesa da nossa soberania, de defesa do nosso território, tem um papel de qualificação profissional muito importante, tem um papel muito importante na estratégia, na economia de defesa do nosso país, mas quem detém o monopólio do armamento, o monopólio de questões importantes do combate militar, se quiser ser candidato, tem que ir para a reserva, né? Se quiser fazer disputa eleitoral, participar da disputa eleitoral, as pessoas têm direito de fazer isso, mas saiam da atividade, né, que lhe dá direção, controle de armamentos militares. Isso foi construído, inclusive, pelos próprios comandantes das forças, ministro da Defesa, no diálogo com o Senado. Está lá no Senado, está em debate no Senado. A gente acredita que esse é um tema importante para o próximo ano a ser debatido não só no Senado, mas na Câmara dos Deputados. Para encerrar, Luísa Martins.
Ministro, queria insistir um pouquinho na segunda parte da minha pergunta anterior, porque o presidente Lula, ele assumiu em janeiro de 2023, logo veio o 8 de janeiro, e as relações do novo governo com os militares estavam ali sob teste, né? Não se sabia direito como que ia evoluir essa relação do presidente Lula com o mundo militar. Passado todo esse período de governo e tudo que a gente viu acontecer de lá para cá, que diagnóstico o senhor faz hoje da relação do presidente com os militares? É uma relação de profundo respeito de alguém que é um chefe de Estado e chefe de governo, que sempre respeitou as Forças Armadas, inclusive sempre deu apoio financeiro, de construção dos seus projetos estratégicos. O presidente Lula faz questão de ter encontros frequentes junto com a defesa com essas Forças Armadas e de um diagnóstico muito claro, que o fato de ter tido participação individual de militares nos atos, nos crimes cometidos contra a vida e contra a democracia, não significa que isso tenha o envolvimento de toda a instituição. Quero reforçar, se é verdade que existiram militares que cometeram esses crimes, é verdade também militares que ocupavam espaços estratégicos na hierarquia militar evitaram que esses crimes pudessem ter o seu sucesso, provocando um ataque definitivo à democracia no país e o assassinato. Então, o presidente Lula tem essa relação com essas forças a partir desse respeito, do respeito ao papel constitucional que elas têm, de encontros frequentes, sempre respeitosos, da total confiança no seu ministro da Defesa, que também faz um trabalho permanente de articulação, total confiança no comando militar, e com a compreensão do fato de existir individualmente, seja nas Forças Armadas, seja em servidores civis, seja na imprensa, seja em ordens profissionais, seja no judiciário, no legislativo, pessoas que infelizmente foram contaminadas pela cultura do ódio contra a democracia e participaram do planejamento e da execução desses crimes, não significa que todas as instituições foram contaminadas em si, e reafirmar o papel profissional dela inclusive, talvez uma das formas mais rápidas de você não permitir que esses golpistas tenham sucesso em algum momento da nossa história do nosso país. Então, o presidente Lula busca sempre reafirmar o papel das instituições, inclusive as militares, dentro das regras que está na Constituição. Ministro, agora sim, para encerrar, para eu liberá-lo no sábado bem rapidinho. Lula foi informado dessa prisão, vota o pacote fiscal nessa semana, vai ter mais liberação de emenda? Vai Vupt. A primeira execução das emendas está no ritmo, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós fizemos uma portaria que adequava o ritmo dessa liberação. Estamos ali o tempo todo dialogando com os ministérios, a expectativa já saiu a chamada ordem bancária de mais de 7 bilhões de reais, e a preocupação do governo não tem necessariamente uma relação direta com a votação no Congresso, tem com o fato de que ali nessas emendas você tem escolas sendo construídas, serviços de saúde, obras retomadas, recursos importantes para o programa de redução de filas de cirurgias da ministra Nízia Trindade. Então, o esforço é esse, a expectativa já tem ordem bancária emitida, mais de 7 bilhões de reais. Segundo, eu tenho uma certeza por parte do Congresso Nacional, das presidências das duas casas, já deram todos os relatos em relação a isso, um compromisso dessas presidências, dos líderes, em que a gente possa votar ainda esse ano essas medidas que consolidam o marco fiscal que foi assinado entre o Executivo e o Congresso Nacional no ano passado, que a política econômica do presidente Lula e do ministro Haddad vem cumprindo à risca esse marco fiscal. Nós queremos continuar cumprindo esse marco fiscal, é necessário, fundamental, eu tenho falado sobre isso, uma poda adequada dessa árvore que está crescendo cada vez mais para que as raízes dela, os frutos sejam mais fortes e duradouros. Então, a expectativa que eu tenho é positiva, com todo o esforço que está sendo feito pela Câmara e do Senado, que a gente possa concluir ainda nesse ano a votação dessas medidas que consolidam o marco fiscal. Ele precisa ser votado esse ano até para influenciar qual que vai ser a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento do próximo ano. Tem expectativa muito positiva em relação a isso. E Lula provavelmente foi informado porque assiste a CNN Brasil, né? Não só isso, viu, Gustavo? Mas o presidente Lula é informado diariamente pelo que está na imprensa, né, e as ações que estão acontecendo.
Então, recebeu essas informações. Eu não tenho falado nem com o presidente Lula, né? Tenho deixado aí descansar ao máximo que puder. Eu acompanho a evolução positiva do estado de saúde do presidente Lula, em contato as informações que são repassadas pela equipe médica, mas tenho certeza que está absolutamente informado de tudo que está acontecendo no país, inclusive deste fato, como de outros temas, está sendo informado de forma permanente em relação a isso. Nós conversamos com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ministro, muito obrigado por abrir espaço no seu final de semana para entrar ao vivo aqui na CNN Brasil. Um bom final de semana e um bom sábado, ministro. Eu que agradeço, viu, Uribe? Você sabe que às vezes é mais fácil encontrar esse espaço no fim de semana do que de segunda a sexta, ali no dia a dia ali da relação do Congresso Nacional, mas sempre à disposição de você. Eu não queria ter a vida do ministro Alexandre Padilha. Obrigado, ministro, pela entrevista. A gente vai... Uribe, posso te dizer, a minha vida está muito tranquila. Difícil era a minha vida quando era o governo anterior. Ter que enfrentar toda a pandemia com a liderança do governo anterior. Tá certo. Obrigado, ministro.